Muito boa noite aos irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Que alegria ter vocês aqui neste final de semana especial. Que bom estarmos aqui, que delícia a gente poder fazer um culto ao Senhor, adorar, cantar músicas tão lindas. Como é maravilhoso termos a igreja, um presente de Deus para nós. É bom demais. Eu fico feliz também de perceber aí o povo voltando de férias, especialmente a pastora Simone e o pastor Roberto, depois de um tempo de trabalho, não é? Missão misturado com um pouquinho de férias, ali na Europa, pregando em 3 países, não é? E ministrando o DNA, visão celular, na França, na Itália, na Inglaterra, e a gente fica muito orgulhoso de ver o que Deus está fazendo através desses irmãos, e cremos que foram ali abrir uma avenida espaçosa para nós fazermos missão naquele continente. Eu espero que na semana que vem o pastor possa pregar e compartilhar conosco um pouquinho, não é, daquilo que Deus mostrou para ele, daquilo que está ardendo no seu coração. Também é uma alegria estar com o pastor Paulo e a Flávia de volta. Ficaram um mês em Brasília, não foram tão longe, mas irão longe, porque estavam treinando mais de 30 missionários que irão para muitas partes do país, então, e de outros países. A gente fica muito alegre. Também quero agradecer, não é? Domingo passado, naquele culto maravilhoso de aniversário da Missão Mais de 50 mil reais foi levantado aqui naquela oferta, e é uma oferta que vai chegar logo, logo na Jordânia, ali onde mais de 2 milhões de refugiados da Síria e de outros países, não é? Estão ali vivendo em barracas, às vezes debaixo de árvores, mas o nosso dinheiro vai chegar ali para ajudar um pouquinho, mas vem também de muitos lugares. E é muito legal a gente perceber que a gente está lá pintando escola no Haiti, que a gente está ajudando vidas, não é, na Europa, e que a gente está, acima de tudo, socorrendo os que sofrem em tantos lugares, inclusive na Jordânia. Então eu agradeço, não é, muito. Isso é o reino de Deus, isso é o reino de Deus avançando. Espero que você esteja alegre, abençoado, feliz e também com muita fome, porque nós vamos abrir a palavra e vamos ler a palavra do Senhor e vamos receber a palavra do Senhor. É o momento da palavra. Então você que está aqui, você que está na internet, você que está conosco, abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus escreveu para a gente. Mateus no capítulo 4, nós vamos ler do verso 12 em diante. Mateus 4, 12. Mateus capítulo 4, verso 12. Palavra do Senhor, você pode ficar sentado mesmo, mas com igual respeito, reverência, essa palavra maravilhosa. Mateus capítulo 4, verso 12. Se você já abriu, nos acompanhe então. Quando Jesus ouviu que João Batista tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, sua cidade ali de criação, foi viver em Cafarnaum, que ficava na beira do mar, na região de Zebulon, nas cidades de Zebulon e Naftali, para cumprir-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, pois o reino de Deus chegou. Arrependam-se, porque o reino de Deus se aproximou. Vamos orar ao Senhor, que o Senhor nos abençoe. Pai querido, obrigado. Obrigado, Deus, por tanta lindeza, tanta bênção, tanta coisa bonita que nós temos testemunhado. Obrigado, Pai, por tanta gente, ó Deus, conhecendo o Senhor. Obrigado, Pai, por corações tão generosos, por uma visão tão missionária. Obrigado, Pai, por tantos que têm se batizado. Obrigado por tantos e tantos que têm vindo para a nossa escola aprender a Bíblia e capacitar-se como um ministro do Evangelho. Obrigado, Pai, por mais de 1.200 voluntários que, como verdadeiros pastores, dirigem nossas células com tanto capricho,
com tanto coração de bom pastor, com tanto esmero, tanta dedicação. Abençoa a vida desses líderes, abençoa a sua casa, seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa-os. Obrigado, Pai, por tantos, Deus, que têm abraçado uma visão, Pai, um sonho de ganharmos essa cidade para Jesus. Obrigado por aqueles que oram nas madrugadas por nós. Obrigado por aqueles, ó Deus, que têm dado seu coração, seu tempo, seu recurso. Obrigado, Pai, obrigado. Muito obrigado por tudo que nós temos visto. Mais do que tudo, obrigado, Pai, pela maneira como o Senhor tem transformado a nossa vida, abençoado nossos lares. Ó Deus, o Senhor tem mudado o nosso caráter, o Senhor tem feito de nós pessoas novas, verdadeiramente nascidos de novo. Muito obrigado, obrigado pela Tua obra tão linda entre nós. E nós oramos como Jesus nos ensinou: venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como perfeitamente ela é feita nos céus. Obrigado, Senhor, obrigado. Ensina-nos o Teu caminho. Envia-nos a Tua palavra para nos curar. Envia a Tua palavra para nos corrigir. Envia a Tua palavra para nos edificar, para nos curar, para nos transformar. Ó Deus, envia a Tua palavra, Deus, para nos moldar e nos fazer como Cristo. Envia-nos a Tua palavra para nos tornar capacitados, aptos para toda boa obra. Envia a Tua palavra, Deus, para ser como lâmpada e marcador nos nossos caminhos. Ilumina a nossa mente. Tua palavra diz, e é verdade, que a Tua palavra é mais desejável que o ouro, é mais doce do que o mel, que aqueles que conhecem a Tua palavra são mais sábios que os mestres. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua palavra. Não só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que sai da sua boca, e é ela que nós queremos. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar a sua atenção na palavra de Deus para esta importantíssima frase declarada por Jesus no início do seu ministério. Quando Jesus inicia o seu trabalho, ele para um momento e diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O Senhor está dizendo que o reino de Deus chegou. Ele está dizendo que o reino de Deus se aproximou. Ele está dizendo que o reino de Deus está próximo de nós. No tempo, é agora, e no espaço, está ao nosso alcance. Ele está dizendo que uma maravilha aconteceu, que uma oportunidade de Deus para nós se abriu. Ele está dizendo que uma porta, um portal se abriu para nós, e agora o reino de Deus chegou para cada um de nós. Louvado seja Deus. O reino de Deus chegou. E se você perceber o texto que nós lemos agora, o Senhor diz que o reino chegou, e por causa disso, Ele afirma aqueles que o estavam ouvindo ali. Ele diz: arrependam-se, arrependam-se, o reino de Deus chegou. E essa foi a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus, a mensagem dos apóstolos. Quando perguntaram a Pedro: que faremos? E Pedro disse: arrependam-se. O que é arrependimento? Pensa um minutinho. O que é arrependimento? Não é remorso, com certeza. Não é dizer: ih, me pegaram. Arrependimento é mudança. Arrependimento é mudança. Poderia dizer: mudem, mudem, porque o reino de Deus chegou. Jesus está dizendo que o reino chegou, e Ele chega. Ele vem exigindo mudanças. Quando Jesus declara que o reino está chegando, Ele diz: o reino chegou para mudar os indivíduos, para mudar a sociedade. A sociedade tem que mudar se o reino de Deus chega. O indivíduo tem que mudar. Nós, ao entrarmos no reino, não podemos mais ser como éramos antes, mas nos adaptamos a uma nova realidade que invade a história. O reino de Deus chegou. E talvez a gente não compreenda a importância, a maravilha do que significa o reino de Deus, e por isso eu queria hoje falar com você um pouquinho sobre isso. E o meu tema hoje é o reino de Deus. Nós, às vezes, temos uma compreensão meio vaga, meio mística, meio assim,
não é, intangível, não palpável, abstrata do reino de Deus. O reino de Deus é o céu. O reino de Deus é assim um trono, não é? O reino de Deus tem trono, o reino de Deus tem coroa, o reino de Deus é invisível mesmo, mas o reino de Deus é bem palpável. E eu queria fazer uma definição para você, um pouquinho sobre o reino de Deus. Eu espero que você, não é, vá me acompanhando, porque sem dúvida alguma, essa palavra tem muita implicação na nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero falar com você, o reino de Deus significa mudança. Se alguém perguntar para você, o que significa o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Quando Jesus orou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Em certo sentido, nós poderíamos dizer, Senhor, venha a nós a mudança. Venha a nós uma transformação, porque o reino de Deus muda, transforma, altera. Você quer ver? Abra comigo, por favor, sua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 2, Daniel, capítulo 2, verso 44. Daniel, capítulo 2, verso 44. Impressionante relato das Escrituras, Daniel 44. Eu não sei se você está familiarizado com o livro de Daniel, vou te explicar muito rapidamente. Daniel é um jovem inteligente, judeu. Seu país é invadido pelo maior império que a humanidade já viu. Você talvez se lembre aí do Império Romano, mas o Império Romano foi fichinha, comparado com o Império Babilônico, que dominou ou conquistou o mundo inteiro. A Bíblia, Deus chega a dizer que Nabucodonosor tinha o controle sobre todos os animais que haviam na face da terra, sobre todas as nações que haviam na terra. Foi, sem dúvida, na existência desse planeta, o mais vasto e controlador império, o mais forte império que já houve. E esse império, passando por Israel, varre Israel, invade Israel, não é? Destrói um monte de coisa, sequestra um monte de coisa e leva muita gente. Daniel é um prisioneiro de guerra, Daniel é levado para a Babilônia. Lá na Babilônia ele sofre uma série de agruras no começo, mas num determinado dia o rei da Babilônia, ele começa a ter um pesadelo repetitivo, um sonho assustador. Ele começa a sonhar, e ele fica tão incomodado, porque aquele sonho, ele sabia, não é um sonho de barriga cheia, não é um sonho de quem bebeu demais, é um sonho que tinha um significado, mas ele não entendia o que ele estava sonhando. E um dia aquele rei, já agoniado pelo sonho, reúne todos os sábios, todos aqueles que eram seus conselheiros, e diz o seguinte: vocês vão ter que me dizer a interpretação do meu sonho. E aquele monte de gente inteligente estava lá, e ele fala assim, claro, nós vamos interpretar, conte-nos o sonho, nós te interpretaremos. Ele disse, você está doido, vocês vão ouvir meu sonho e vão inventar uma coisa qualquer, vocês vão me dizer qual é o meu sonho e qual é a interpretação. E aí o rei exige isso, o pessoal fica doido, não é? Mas alguém comenta que Daniel seria um que poderia interpretar. Daniel é chamado à presença do rei, e ele diz, pois não, o senhor sonhou com isso, e a interpretação é essa. O rei fica doido, se lança aos pés e faz de Daniel alguém importantíssimo na Babilônia. Então esse é o Daniel, aquele mesmo que é jogado na cova dos leões, aquele mesmo cujos amigos são lançados numa fornalha acesa. Daniel, escritor do livro de Daniel no Velho Testamento, um livro enigmático, um livro profético, mas um livro também cheio de vida, cheio de ensino, cheio de desafio, de um homem que orava, de um homem que era um líder, de um homem que fazia diferença, de um homem que ousou ser diferente de todo mundo e influenciou um país inteiro. Então é um livro tremendo, mas no coração, logo no início do livro de Daniel, está aí esta imagem, esta visão de um imperador enorme, poderosíssimo. E ele tem uma visão, e a visão que ele enxerga é de uma assustadora, uma impressionante estátua. Essa estátua iria para lá desse telhado aqui. Ele viu uma estátua enorme, muito grande. Mas a estátua era muito estranha, porque ela tinha cabeça de ouro.
E ela tinha uma cabeça maravilhosa de ouro, mas quando descia para o peito e aqui para os braços, era agora de prata. Mas depois, quando vinha para o ventre era de bronze. E as pernas de ferro. E o pé era meio ferro e meio barro. E aquela imagem era muito impressionante. E Daniel não compreende. Mas o que mais intriga o imperador, que naquele sonho, aquela estátua impressionante, maravilhosa, ela é abatida, ela é derrubada no chão. Mais do que isso, ela é esfarinhada, derrubada, pulverizada por uma pedrinha desse tamanho, que rola de uma montanha que está ali do lado. E uma pedrinha vem, tac, 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 tum, bate no pé. Aparentemente, mas de repente aquela estátua cai toda no chão. E o rei não entende aquilo. E Daniel diz assim, vou te explicar. A cabeça de ouro é você, rei. O maior império que o homem já produziu. Ninguém foi ou será tão grande como o Senhor. Depois vem um império que vai te suceder, também enorme, um pouco menor. Nós sabemos que é o Império Medo e Persa. Mas depois vem um outro império, um pouquinho menor, cujo ventre é bronze, a Grécia. E depois vem outro, cujas pernas são de ferro, e ferro esmiuça e destrói, é Roma. E depois vem aquela mistura dos reinos de hoje, religioso com poder político, essa mistura de religião e política até a vinda do anticristo. Mas o que ele diz que é importante, ele diz, o Deus do céu suscitará um reino, aparentemente pequenininho, uma pedrinha, e essa pedra se desprenderá de uma montanha, e ela descerá e tum, e ela pulverizará os reinos deste mundo. O reino de Deus eterno virá. A pedra lançada contra a estátua. Então eu quero dizer para você que o reino de Deus, segundo a profecia de Daniel, é uma pedrinha. E quando Jesus aparece, o apóstolo Paulo diz, ele é a pedra angular. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram, cujo reino não terá fim. A pedra derruba essa estátua, transforma ela em pó. O vento espalha para todo lado. Mas o texto diz que essa pedrinha se espalha, vai transformando-se numa montanha, alarga-se e ocupará a terra inteira. Se a estátua que Nabucodonosor viu representa a história da humanidade inteira até a chegada desse reino, nós podemos entender que só o reino de Deus chega para resolver essa questão insolúvel até então do reino dos homens. Sabe, irmãos, desde que o homem está na terra, ele tem montado os seus esquemas, ele tem estabelecido os seus caminhos, as suas estruturas, as suas soluções, procurando resolver 3 coisas basicamente. Primeira coisa que os homens têm tentado resolver, o dilema que eles têm tentado resolver. Primeiro, quem nós somos? Quem nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Por quê? Por que das coisas? Tudo isso está lá dentro desse sistema humano. E o que me parece que a visão de Nabucodonosor está dizendo é que a resposta não está em nós, não está nas nossas estruturas, não é uma solução humana, mas é algo que vem de Deus. Sabe, para o homem tentar resolver esse dilema de quem sou eu, o que o homem tem feito? Tem criado religiões, filosofias para todo lado.
A estrutura humana tem inventado tantas respostas, tanta religião, tanta catedral, tanta filosofia, mas a verdade é que nunca nós convivemos com tanta tristeza, tanto vazio espiritual, tanta depressão, tanto suicídio. Gente vivendo uma realidade dourada e vazio, infeliz. Por mais que o mundo se estruture em 1000 projetos e desenvolva tudo para o homem ser feliz, todo o sistema político, todo o sistema de engenharia, de medicina, de sociedade, o homem continua vazio e infeliz. O reino responde. A pedrinha que desce diz assim: não é nada disso, derruba tudo isso. Eu tenho a resposta, diz o reino de Deus. E o reino diz: nós somos de Deus. Nós devemos viver para Deus. Só é possível ser feliz com Deus. Mas nós estamos construindo sistemas de felicidade que vão virar pó. Mas dia menos dia desaba tudo. E o homem tem montado um sistema enorme para tentar ser feliz. E isso não adianta nada. O reino de Deus e só Jesus vem trazer mudança para aquilo que eu sou. Quem eu era, nem sei. Quem eu sou hoje, filho de Deus. Quem eu era? Uma pessoa comum. Quem eu sou hoje? Alguém que está indo para o céu. O que eu sou hoje? Nascido de novo. Meu nome no livro da vida. Deus tem um projeto para a minha vida. Sabe, todos os sistemas humanos, impressionantes, impérios, poderes, mega empresas, não conseguem resolver a questão mais básica do vazio do coração do homem. Isso não é incrível? Não é incrível? Porque todos nós temos algo para ser resolvido aqui dentro. E só o reino de Deus resolve. Mas não é só um problema individual que nós vivemos. Desde que o homem é homem na face da terra, nós temos um problema de relacionamento. E a questão é, o que nós vamos fazer para conviver juntos? Você percebe que desde que o homem está na face da terra, ele se agride? Desde que o homem veio ao planeta, ele briga. A história da humanidade é uma história de guerra. E o homem não está em conflito apenas consigo mesmo. E tem tentado resolver tudo. O cara é um cabeção de ouro e está lá desesperado querendo uma resposta de Deus. Nada que a gente construa vai preencher o nosso vazio. E nada que a gente está construindo está resolvendo o nosso problema. Pai continua brigando com filho. As gerações continuam se desentendendo. Semelhantes continuam se matando, se destruindo. E nunca, em época alguma, tão avançada como nós vivemos, houve tanta violência, tanto sangue derramado, homens matando homens. Nós não resolvemos o dilema do relacionamento, do ódio, do egoísmo. O reino deste mundo põe leis, ameaça, pena de morte, cadeira elétrica, faz de tudo. E o homem simplesmente não sabe se relacionar. Não consegue. Já tentamos de tudo. Desde lá antigamente os clãs, as famílias, as mais primitivas formas de sociedade até hoje em dia, as democracias mais avançadas, os Países Baixos, a Europa, os Estados Unidos, o país da justiça, que é violência e ódio para todo lado. Não resolve. E nós continuamos a conviver com morte, violência e guerra, como eu disse, nunca vivemos antes. E o reino chega. A pedrinha aparece. Está aqui, ó. A igreja surge, dizendo para nós, e falando conosco, não é? Amor, fraternidade,
Trate o seu próximo como você gostaria de ser tratado. Nada do que o homem tem montado e construído até hoje, será que você não entende? Não tem resolvido as questões mais rudimentares e as mais antigas questões. Vazio individual, crise relacional. E o reino de Deus chega dizendo, você vai mudar. E ao mudar, seus relacionamentos vão mudar. E eu tenho experimentado e visto através da igreja o cumprimento que o Senhor falou. Eu converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O marido que não ama, agora conhece a Deus e ama. A família quebrada se reconcilia. O egoísta, o solitário agora quer companhia. Aquele que só pensava em si agora, ele tira do bolso e contribui. Porque o reino vem mudar a nossa maneira de se relacionar. Mas não é só isso. Desde que o homem é homem, fica uma questão. E o dinheiro? E a riqueza? O que nós vamos fazer? E o homem tem tentado de tudo. E começou trocando galinha por porco, ovos por cenoura, o famoso escambo. E hoje nós vivemos numa sociedade de comércio eletrônico, e-commerce, não é? Uma coisa fantástica, um sistema, um mercado impressionante, um mercado financeiro, um mercado de bens. O homem se organiza, uma coisa extraordinária, mas nunca nós vivemos com tanta fome numa época só, tanta diferença. 1% da população mundial, daqui a 2 anos, será dona de 90% de toda a riqueza do planeta. E quanto mais nossa estátua se desenvolve, e quanto mais a humanidade vai se transformando num grande reino, mais injusta ela é. E nós vivemos num mundo cruel, onde alguns têm privilégio e a maioria não tem o que comer. E o que Nabucodonosor está entendendo é que isso tudo aqui é loucura. É que todos os esforços e todo o desenvolvimento do homem passa longe de resolver as nossas crises mais profundas. A minha crise de identidade, quem eu sou, a minha crise de relacionamento e a minha crise de humanidade, de justiça, porque a gente sabe, não está certo. Não está certo. E a despeito do mundo avançado, nosso planeta é uma bomba armada. Nosso planeta se apodrece. O uso dos recursos naturais é absurdamente equivocado. Nação se levanta contra a outra para tomar petróleo, para tomar terra. Daqui a pouco vai ser pelas águas. Nada tem resolvido. Porque nossa sociedade está estabelecida em cima de pés de barro. Cabeças voltadas só para o poder. Uma estrutura que não tem nada a ver com Deus. E quando Jesus entra na história, ele diz assim, o reino de Deus chegou. E se você quiser entrar nele, você vai ter que mudar. Porque eu não tenho nada a ver com essa estátua. Para você experimentar o meu reino, isso vai ter que virar pó para você. A maioria de nós conhece a mensagem do Evangelho. A maioria de nós conhece o poder da salvação de Jesus. Mas nós somos como seres meio duplos. Nós botamos nossa vida espiritual aqui no reino de Deus, mas construímos tudo que nós somos na estátua. Nós trabalhamos aqui na igreja, mas nossa profissão, nossa visão comercial, nossa relação humana, nossa maneira de tratar com as pessoas é como a estátua. Então tem algo errado, porque a igreja não faz diferença. O salário que pagamos a nossa ajudante é o mesmo que todo mundo paga. De alguém que passa o dia inteiro com o maior carinho, passando sua camisa, lavando sua meia, esfregando sua cueca e vai ganhar R$700, R$800, R$1.000 por mês. Tem algo errado, porque nós não fazemos diferente.
O evangelho entra, mas pai não consegue conversar com o filho, não consegue parar de brigar com o vizinho, não consegue parar de degladiar-se por R$100 no condomínio. Nós não mudamos. E quando Jesus diz, ele fala, se o meu reino vai chegar, ele tem que gerar mudança. Porque o reino de Deus é mudança. É um novo sistema de vida que vem para destruir o outro e para transformar o mundo. A visão da nossa igreja é uma igreja em células, que vive o amor de Deus aqui dentro e que transforma o mundo. Nós só transformamos o mundo se o reino de Deus mudar quem eu sou, mudar a maneira como eu lido com a riqueza e com o dinheiro, e se ela mudar fundamentalmente a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Porque o reino de Deus vem acabar e consertar a questão do pecado, a questão dos relacionamentos, inundando o planeta de um amor verdadeiro, e ele vem quebrar o egoísmo, falando de generosidade. Você já entrou no reino de Deus? Você percebe as mudanças do reino de Deus na sua vida? Porque se você se converte, mas continua com os relacionamentos todo atrapalhado, uma vida de ódio, onde toda hora você tem que esconder de uma loja porque vem alguém, atravessar para o outro lado, e se você não pediu perdão, não consertou seus relacionamentos, se continua 3 anos, 10 anos, 8 anos sem falar com seu pai, sem ver seu filho, sem importar com seus parentes, tem alguma coisa errada com o seu reino. Tem alguma coisa errada com o nosso reino, se nós continuamos guardando o dinheiro, se nós sofremos quando o Senhor fala, dá o seu dízimo, e nós dizemos, não, é estátua, é sistema deste mundo, e tudo que Deus faz é no sentido de mudar a nossa vida, mas nos constituir reino de Deus visível. A igreja existe para tornar visível o reino de Deus invisível. Então as pessoas olhariam para nós, a maneira como nós somos, a maneira como nós nos relacionamos, e a maneira como nós lidamos com os bens, e dirão, o reino de Deus chegou, veja este povo. E quando a igreja primitiva começou a viver o reino, todo mundo queria ir para lá, e a igreja, e o mundo foi virado de cabeça para baixo. De cabeça para baixo, uma inversão completa. Eles diziam, chegaram os crentes, aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Esse é o chamado. Esse é o chamado. O cristianismo, ele tem como pressuposto básico mudança. Então é muito legal isso, porque cada um de nós pode ver quão do reino eu sou, quão nascido de novo eu sou. Porque essas 3 mudanças têm que resolver na minha vida. Se você continua achando que você não é nada, que você é um lixo, que você está condenado, você não resolveu a questão do que você é, porque para Jesus ele diz, você é filho de Deus. Porque a todos quantos me receberam, disse Jesus, eu estou dando poder para você se tornar filho de Deus. Então você diz, eu sou filho de Deus. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. O cristianismo, o reino, te dá uma cidadania, ele te dá uma identidade. Por isso você olha para cá e fala, muito legal, o Brasil é fantástico, eu dou o meu melhor, eu sou o melhor cidadão, mas aqui não é meu lugar, estou de passagem. Aqui não é minha casa, aqui não é meu reino, eu não me apego, eu não faço raiz, eu estou esperando a volta do meu rei. Estou esperando que Jesus vai voltar quando eu irei para minha casa. Eu sou passageiro, eu sou embaixador do reino, eu represento o reino, eu trago no meu peito, no meu estilo de vida, as credenciais do reino. Eu milito sim, eu milito politicamente, eu milito socialmente, eu ajudo, eu contribuo, mas aqui não é meu reino. O que eu tenho, acima de tudo, é um testemunho, uma mensagem.
o reino de Deus chegou, arrependam-se. Foi o que Jesus fez, é o que Ele nos chama a fazer. Mas não é só isso. Não é só isso. Eu queria dizer para você, avançando um pouco mais, e rapidamente, dizer para você, que o reino de Deus não é só mudança, mas o reino de Deus também é poder. Abra a sua Bíblia, por gentileza, e vamos avançar. Então eu queria que você gravasse. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é mudança. Você pode falar isso para mim? O reino de Deus é mudança. Vamos lá. O reino de Deus é mudança. O reino de Deus é mudança. E agora, olha só. Mateus capítulo 11, verso 4 e verso 5. Mateus 11, 4 e 5. E o texto diz assim, Jesus respondeu, eu vou ler o verso 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir? O reino chegou ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem João o que vocês estão ouvindo e vendo. 2 pontos. Os cegos vêm, os mansos andam, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz aquele que não se escandaliza por minha causa. Uau! O reino dos céus é poder. Veja bem, João Batista começou a ter dúvida. Será que Jesus é mesmo o Messias? Será que o reino chegou? E eles vão lá perguntar para Jesus, 2 emissários de João vão lá perguntar. Olha, Jesus, desculpa, viu, mas João está achando que você talvez ainda não seja, que o reino talvez não chegou. E Jesus fala assim, tá bom, não vou falar nada. Não vou falar nada. Veja, porque não é papo não é papo, é testemunho. O reino de Deus chegou, veja, ressuscitado, morto, leproso, cego, manco, tudo transformado. Veja, porque o reino de Deus não é uma corrente, não é uma filosofia, não é um ensino, é o poder de Deus, que reverte os efeitos do afastamento de Deus, os efeitos da maldição do pecado. Ele acaba com os efeitos da queda. A queda trouxe a enfermidade, o afastamento de Deus, a dor, e o reino traz cura. O reino de Deus é poder. O reino de Deus é mudança. Você tem visto mudança? O reino de Deus é poder. Tem prova, sinal, marca de Deus na sua vida. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que o reino de Deus é diferente. Olha só aqui, João 3. Abre lá em João 3. João 3. João capítulo 3. Aquela conversa extraordinária, talvez um dos textos mais ricos de toda a Bíblia, quando um homem vem fazer uma pergunta a Jesus, ainda bem que ele fez, porque foi por causa disso que nós temos o capítulo 3. Vem um homem chamado Nicodemos e fala, Senhor, você é mesmo o Messias? E Jesus diz assim, deixa eu te falar uma coisa, homem. Você tem que nascer de novo. E assim diz o texto, verso 3 a verso 5. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Meu querido, o reino de Deus é mudança, arrependam-se. O reino de Deus é o poder que opera a mudança. Não é Deus que chega para você e diga, quer entrar no reino? Então mude, então largue a sua droga, deixa de ser chato, pare de mentir. Não, o reino de Deus é mudança para o que se arrepende e é poder para transformá-lo. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus é um milagre que acontece dentro da gente. O reino de Deus é um nascimento, é um milagre, ele é colocado dentro de nós. De tal maneira que se eu estou no reino, eu vejo. E se eu não estou, eu não vejo.
Por isso muitas pessoas ficam em dúvida, porque elas falam, não sei. Por quê? Se não sabe é porque não entrou. Porque a Bíblia diz que quem entrar vê o reino. Quem não entrar não vê o reino dos céus. Então, quando você está cheio de dúvida e não tem certeza, e não entende, não enxerga, não compreende, não pega, é porque não entrou. Aquele homem Nicodemos, que era um religioso mais do que piedoso, um homem exemplar, não conhecia o reino de Deus. Não adianta ir na igreja, não adianta saber, ele sabia muito mais do que nós. Mas Jesus disse para ele, está te faltando nascer de novo. Você tem que entrar no reino. Porque o reino é um milagre dentro de você. O reino é mudança. O reino é poder para mudar. O reino é um milagre dentro de você. Dentro de você. Mateus capítulo 6, verso 10, Jesus ensina a gente a orar e diz assim, venha o teu reino, faça-se a sua vontade. Nós cantamos esta música aqui, assim na terra como no céu. O reino de Deus é uma oração. O reino de Deus é um desejo. Eu oro o que eu desejo. É o desejo de toda a criação. É o desejo de todos nós de que a vontade de Deus seja feita. Quando eu sou do reino, o reino é um desejo pela vontade de Deus. O reino é uma oração pela vontade de Deus. O reino é uma escolha pela vontade de Deus. O reino é coroar alguém e dizer, Ele é soberano sobre tudo que eu sou. O reino é uma troca de trono. O reino é eu não ser mais rei e Ele ser o rei. E a vontade dEle ser superior a tudo. Isso é o reino de Deus. Mateus 6,33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, a prática da vontade de Deus, é o estilo de vida da igreja. Busque, não ande ansioso. Não ande ansioso por coisa alguma, mas busque o reino em primeiro lugar. Não ande buscando, ande confiando. Não ande ansioso, ande buscando o reino. Ande buscando a vontade de Deus. O reino é um estilo de vida. O reino é um estilo de vida, é uma prática da vontade de Deus. É a prática da vontade de Deus. Então presta atenção. O reino de Deus chegou. E o reino é mudança. O reino é poder. O reino é um milagre dentro de nós. O reino é a vontade de Deus feita em nós. O reino é um estilo de vida. Eu quero pedir a você uma coisa. Deixe a pedra vir. Deixe a pedrinha vir do céu. E te quebrar. Deixa ela quebrar. Não resista às mudanças. Não resista às mudanças. Essa estátua, este mundo, vai virar pó. Se você colocar sua vida no ouro, na prata, no poder do ferro, no bronze, se você colocar sua vida e buscar realização, alegria em todos os sistemas, seja político, democrático, comercial, social, financeiro, filosófico, pedagógico, educacional, estético, artístico, qualquer coisa que o homem tem montado para ser feliz, primeiro, está funcionando. Por acaso está funcionando. Depois de reino sobre reino, milhares e milhares de anos, gênio sobre gênio trabalhando, ideias e sobre ideias, democracia, autoritarismo, arte, liberdade, Woodstock, não, religiosidade extrema, controle, pressão, tudo o homem já tentou. E me diga, está resolvendo? De mal a pior. Esse sistema vai cair, já caiu, está desmoronando, pula fora. Pula fora desse Titanic, porque ele está afundando.
E a pedra veio. E Jesus veio para dizer, sai fora, isso vai cair. Construa a sua vida sobre a rocha. A rocha é Jesus. Por isso ele diz, o sábio é aquele que edifica a sua vida sobre a pedra angular. Eu sou a pedra angular, a pedra que os construtores da estátua rejeitaram, mas vocês descobriram. Põe sua vida sobre mim e você não será jamais abalado. Eu sou sua segurança, eu sou a sua arca de Noé, eu sou o seu escape, eu sou a sua salvação. Em mim você tem a porta, o portal. Você já viu aqueles filmes de porta? Jesus disse, eu sou a porta, aquele que passar por mim será salvo. Há um portal que te deixa sair do sistema, é o escape, é a salvação, é a ponte. Ele diz, eu sou a porta, passa por mim e achará a sua vida. O reino de Deus chegou dizendo, se arrependa. Se arrependa por endeusar aquela estátua. Se arrependa por colocar aquela cabeça de ouro como Deus na sua vida. Se arrependa de copiar seus modelos filosóficos como o grego, seus modelos de poder e justiça como Roma. Não queira nada com isso. Há um outro mundo, há uma outra realidade. Eu estou te chamando para viver. Chama-se reino de Deus. 2 mundos que coexistem. Um destinado ao fogo, outro destinado à glória eterna. E você tem que escolher. Qual? Você já experimentou o reino de Deus? Você conhece o reino de Deus? É real para você? A partir desta palavra, meu objetivo é duplo. Para aqueles que já se converteram, e talvez se converteram pensando assim, eu preciso de perdão, eu preciso de um pouco de paz, ótimo. Mas eu espero que com essa palavra, você apenas vislumbre uma janelinha para entender que tem coisa muito grande aí por trás. Tem coisa a ver com a própria estrutura do universo e da vida sobre a terra. O reino de Deus é o modelo celeste, divino, para a vida do homem na terra. Quando Cristo voltar, todos os que não foram dele serão lançados em cativeiro. 1000 anos, os crentes viverão neste planeta, sob o reinado de Cristo, como se ele estivesse dizendo assim, esse povo, olha o que eles fizeram da terra, pois agora vocês viverão uma prova do que eu sempre quis, um reino de justiça, com Jesus no trono. E aquele que tem Cristo no trono do seu coração, reinará com ele naquele período. Os que não têm, fora. Os cuja vida estão firmada nessa estátua, estão fora. O meu objetivo é que você que já se converteu, fique feliz da sua decisão. Aumente a sua compreensão, seu compromisso. Comece a ser um súdito mais consagrado desse reino. Mais feliz de viver por Cristo, porque tem muito em jogo. Que você, por ter entendimento, compreenda, uau, essa coisa que eu entrei é fantástica, eu não imaginava que era tanto. Eu não imaginava que era tanto. O que eu gostaria que você pensasse é aquela sensação que eu tive uma vez que alguém fala assim, olha, eu deixei um presentinho lá para você, viu? Eu deixei um presentinho. Eu falo, vou chegar lá, vai ter um bombom, 2 bombons. E você chega lá, é um negócio desse tamanho. Você vai tirando coisas e fala, meu Deus, está tudo aqui. Sabe, aquela pessoa que fala assim, eu tenho um dinheirinho lá, parece que rendeu um pouquinho lá suas ações. Você fala, deve ter uns R$500, acho que eu vou pegar uma pizza, encher o tanque e dar uma geral, não é mesmo? Você chega lá, tem 50 mil, tem 500 mil, você falou, pum. Assim é o reino de Deus. Às vezes a gente puxou um fiozinho pensando, a minha salvação, e de repente você descobre tudo, a vida, a resposta para o que você precisa, a resposta que reconcilia a humanidade, a resposta que rearranja a justiça, os valores, os tesouros, muda a gente, refaz o mundo. Isso é o cristianismo. Cristianismo é muito mais que uma religião, é muito mais do que uma igreja, é um reino, é a porta, é a entrada
para algo de Deus, para o plano original de Deus para nós. E nós estamos aqui e as pessoas cruzam com a gente, nem imaginam que nós somos daquele reino. Ah, nós somos do reino. E o Senhor fala assim conosco, enquanto vocês estiverem aqui, descubram, aprofundam, aproveitem do reino, mas espalhem esse reino, aumentem esse reino, porque esse reino aumentará, e de uma pedrinha virará uma montanha e cobrirá a terra inteira. E hoje tem gente no reino, na China, no Afeganistão, no Peru, na Bolívia, na Europa, tem reino para todo lado, e nós temos que expandir este reino, contar para as pessoas, pula fora dessa estátua, passa na porta, tem vida para você. Ah, se você já é desse reino, que você se comprometa cada vez mais, vista a camisa, honre o seu rei, sirva o seu rei, celebre o seu rei. Quando você adora um louvor, você está adorando um rei, sabe, ele é Senhor e Rei. Entronize-o, obedeça-o, seja um súdito zeloso, conheça a constituição desse reino. Tem gente que é brasileira e nunca leu a Constituição, não sabe de nada, pois a Constituição do reino está aqui. No capítulo 4, Jesus diz, o reino de Deus chegou. E no capítulo 5, 6 e 7, ele escreve a Constituição do reino. O Sermão da Montanha é a base do reino, é a lei fundamental, o princípio do reino. E lá diz, tudo quanto você quer que os outros te façam, faça você a eles. Assim é o reino. Então viva o reino, conheça as leis do reino, pratique-as, e você será um digno representante e contagiante embaixador deste reino. Mas se você não é do reino, e se você está pensando que tem a ver sobre ser desta igreja ou daquela, se você está pensando que é ser batista ou ser católico, se você está pensando que isso é uma questão assim, sabe, de religião, ou você está pensando que é uma coisa assim de fé pessoal, não é nada disso, é muito mais do que isso. E se você está militando, dando sua pele, seu coração, vendendo a sua alma para levantar mais essa estátua, eu digo, para. Enquanto é tempo, para. Que ela vai desmoronar e vai te esmagar. Ela vai te esmagar. Isso aqui não é nada. Isso não é nada. A gente fica aí babando num iPhone 6 Plus. Isso não é nada. Essa Apple, uma pedrinha desse tamanho faz ela virar pó. E os governos, míssil, eu tenho tantos mísseis, fica para você, cara, engole. Vale nada. Teu poder é nada. O rei faz assim, acabou. Onde você está colocando a sua vida? Um homem simples, que nasceu numa manjedoura, antítese de tudo que esse mundo apregoa, que veio estabelecer um reino e disse assim, o meu reino, quer saber como é que é? Se te baterem na cara, deixa bater na outra. Isso é homem. Se te ofenderem, perdoa. Se te pedirem, dá. A lei áurea do meu reino é uma só, ame. E você escolhe, ser amado ou amar, ser servido ou servir, estar por cima ou ser o menor. É o meu reino, ele é de cabeça para baixo. E se você não conseguir enxergar isso, eu sinto te dizer que você está perdido. Não há outro caminho. Porque não há salvação a não ser pelo nome de Jesus. Não há outro que salva. Por isso Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade de tudo. Eu sou a vida. E o meu segundo objetivo, além de encorajar e firmar nossas decisões, é dar a oportunidade a você
que entendia pequeno ou nem entendia, a tomar uma decisão. E Jesus disse, para você entrar no meu reino, você tem que nascer de novo. E isso significa morrer para esse sistema e mudar para o outro. Deixar e pedir que essa pedra bate em você, esfarinhe seu orgulho, seus medos, seu preconceito, sua arrogância de achar que não precisa de Deus, que a pedra te quebre, te jogue no chão. E que você humildemente venha, suba na pedra angular e diga, por favor, Senhor, me leva para o teu reino, me transporte, me faça teu filho. E o reino então entra dentro de você. Ele nasce dentro de você. Um milagre interior por causa de um pedido e de um arrependimento. Eu me arrependo. Eu me arrependo de estar na estátua. Eu me arrependo de ser meu Deus. Eu me arrependo de estar vivendo sem Deus. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero ser do reino. E o reino entra dentro da gente. Foi isso que Judas não entendeu. Judas andou perto de Jesus, mas ele tentava ver Jesus sendo a coroa da cabeça de ouro. Ele disse, eu não vim para isso. Mas Senhor, o Senhor tem que subir acima deles, o Senhor tem que esmagá-los, dominá-los. Eu não tenho nada com isso. O meu reino é aqui, é dentro, é fé, é esperança, é amor, é espiritual. É o Criador morando dentro de você, é nova natureza, é ser transformado, é poder. E tudo que está morto, tudo que está podre, tudo que está cego, tudo que está manco dentro de você, o poder levanta. E aí você não aguenta mais amar sua mulher, eu não tenho coragem de dizer para ninguém que tem 2, 3 anos que eu não amo mais, eu quero separar dela. Mas o poder vem e você fala, eu apaixonei de novo. Eu sou louco com dinheiro, eu sou louco com dinheiro. E eu estou dando dízimo na igreja. E eu dou 20%. E eu contribuo com as missões. O que está acontecendo comigo? Pirei. Não, nasceu de novo. E o reino de Deus é loucura para os que se perdem. Eles dizem, vocês são uma pedrinha, gentinha, crentinho. E nós vamos lá e batemos no pé da estátua. E ela... Deixa a pedra te quebrar. É o reino de Deus. O reino de Deus muda a gente. O reino de Deus muda a gente. Por isso é que muita gente nesse mundo não entende os crentes. Porque nós dizemos assim, eu não vou ser salvo não, eu já sou. E as pessoas não entendem, falam, como você é salvo se você está aqui, você não morreu, você não foi para o céu? E eles não entendem que o milagre já aconteceu dentro da gente. E porque eu sou do reino, quando eu morrer, os portais do palácio do rei abrem e eu entro. Eu já sou de lá. Agora, quem não é, vai pedir para entrar. E a porta vai estar fechada. E tem uma placa lá dizendo, fora. Fora os que preferiram o ouro. Fora os mentirosos. Fora os adúlteros. Fora os que viveram na estátua, fora. E esse momento será o mais triste, mais pavoroso, a mais horripilante tragédia da humanidade. Quando a casa do próprio Pai, o Criador, está fechada para aqueles que o desprezaram. Hoje está aberto. Hoje está aberto, um dia vai fechar. E portanto, além de você ainda mais se firmar, eu convido você hoje a se tornar súdito desse reino, filho de Deus. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Eu queria fazer 2 orações. A primeira oração com você que já entregou sua vida a Cristo. E você que está entendendo um pouco mais sobre quem você é. E eu quero que você ore
E não aceite, não aceite. Se você realmente nasceu de novo, entende o reino, mas tem algo te prendendo, te travando, eu quero dizer, não aceite isso. Se não mudou, tem que mudar. E se não mudou, a única razão que eu posso ter é que você ainda está decalcado na estátua. Você ainda está colado nesse ouro, você ainda está babando nessa prata. Você ainda está almejando o egoísmo, o poder, a autoridade. Você ainda está querendo colher do lado de lá. Não queira nada de lá. Tem que arrepender. E arrepender é virar as costas. Arrepender é dizer nunca mais. Arrepender é dizer eu sou outro, eu sou novo. Arrepender significa dizer que se aqui, essa empresa fala para eu mentir, fala para eu passar errado, fala para eu medir errado, para ela contar errado, porque aí eu vou ganhar um bônus no final, e eu vou ganhar mais, eu vou ganhar, depois de um tempo, ser sócio desse escritório, ser sócio dessa empresa, ganhar uma casa, eu vou poder faturar um pouco mais, eu vou poder ter um pouco mais nessa estátua. Diga não. Diga não. Arrependimento é virar as costas. É dar adeus. É como a mulher de Ló, que estava em Sodoma, e o anjo tira ela de lá e salva. Ela foi salva, mas olhou para trás, porque o que ela queria era lá mesmo, pois ela virou o que lá era, morte. É não olhar para trás, é falar, chega. Se você já entregou, mas ainda está preso, o que está precisando trabalhar mais é o arrependimento, é entender, escolher, decidir, cortar. Reino de Deus, vale a pena. Ah, mas vale a pena. Se você puder ver o que Deus está preparando no seu reino para nós. Ah, se você soubesse a glória desse reino. Se você imaginasse o que Deus está preparando para o seu povo, os que vão estar com Ele no reino. Os que são vencedores e que não se prostraram diante da estátua. É interessante, né? No capítulo 2 ele vê essa estátua. No 3 ele constrói uma estátua. E ele diz assim, quem não se dobrar na estátua vai morrer. E foi aí que os 4 amigos não se dobraram. E ele falou, eu vou matar vocês. Pode matar. Pode matar. Eu prefiro morrer do que dobrar diante de uma estátua. Por que dobrar numa estátua? É que reino você é. E eles sabiam muito bem, eu não dobro diante da estátua. A estátua que ele tinha sonhado lá, ó. Sou doido? E aí ele pega os 4 amigos, os 3 amigos e joga lá no fogo. E o fogo não queima eles. Por que não queima? Porque Jesus entra lá na fogueira com ele. Nós temos tido medo de nos posicionar. Mas quando a gente se posiciona, Jesus fica do lado da gente. E Ele livra a gente. E se não livrar, livrou também. Você está entendendo? É reino. É reino. É reino. Feche seus olhos, por favor. Nós vamos fazer uma oração. E esta oração, ela diz, ela fala, não é? Para nós. Esta oração a gente está dizendo, Senhor, eu sou todo teu. Faça a sua vontade, não a minha vontade. Teu reino é um reino de justiça, um reino de bondade, um reino de luz. E eu sou então justo, bondoso, iluminado. É um reino de amor, então eu amo. Por favor, se arrependa. E reafirme, confirme que você é desse reino. Se você já tomou uma decisão antes, então diga, então eu pulo de cabeça nesse reino. Eu me comprometo, eu coroo o Senhor. Eu quero conhecer profundamente a Bíblia, a Constituição, a palavra do Rei. E eu quero obedecer, praticar, imitar. Ore ao Senhor. Repita comigo esta oração e diga assim, Senhor, mais uma vez, eu venho a Ti para confirmar a minha escolha, a minha decisão. Eu me converti a Cristo, eu nasci de novo, eu estou mudando,
E eu sou do reino de Deus. Eu sou do reino dos céus. Venha, venha sobre mim o teu reino. Faz a sua vontade em mim. O que eu mais quero é obedecê-lo. O que eu mais quero é agradá-lo. O que eu mais quero é representar bem o teu reino. Ser um espelho do meu rei. Se o meu rei é a luz, eu sou a luz do mundo. Se o meu rei é vida, eu sou o sal que a preserva. Em nome de Jesus, eu reafirmo minha aliança, meu compromisso, minha cidadania, minha filiação. Eu sou filho de Deus. Eu não sou possuído pelas coisas. Eu não tenho nada a ver com a estátua. Eu sou da rocha. Eu estou em Cristo. Minha vida pertence a Ele. Eu sou do reino da luz. Esta é a minha identidade. Esta é a minha aliança. Este é o meu destino. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você nunca entregou sua vida a Cristo, se você não tem certeza, não enxerga o reino, se você não viu mudanças, se você não tem visto um milagre dentro de você, se não experimentou o poder de Deus ainda, mas quer, hoje você fala, eu quero sair da estátua, eu vou pular lá de cima, e eu quero entrar no reino de Deus, eu quero que você ore comigo também. Uma segunda oração, entregando sua vida a Cristo. Então diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra, e eu decido entregar a minha vida a Ti. Eu me arrependo. Como o Senhor falou, arrependa-se. Eu me arrependo. E eu quero entrar no reino de Deus. Jesus, abre a porta para mim. Eu quero passar através de Ti. Tu és o caminho. E eu quero entregar minha vida a Ti. Jesus, perdoa os meus pecados. Dá-me poder da salvação. Transforma-me de dentro para fora. Faz um milagre dentro de mim. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero ser uma nova pessoa. Nascer de novo. Eu quero me tornar um filho de Deus. Por isso eu confesso que Jesus é hoje e para sempre o Senhor, único Salvador. E eu oro em nome dele mesmo a Deus. Amém. Amém. Você fez esta oração hoje? Tem alguém que estando aqui hoje fez esta segunda oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Cristo? Pode fazer um sinal para mim? Quero fazer mais uma oração por você. Graças a Deus. Tem uma moça ali. Graças a Deus, minha irmã. Deus te abençoe. Mais alguém? Tem que fazer um sinal visível, né? Levantar a mão para eu poder ver. Graças a Deus, Deus te abençoe. Muito obrigado por ter levantado a mão. Você também, muito obrigado. Mais alguém que eu não estou vendo? Deus abençoe você que levantou sua mão. Mais alguém tomou essa decisão, entregando a sua vida a Cristo? Ah, dona Alda, graças a Deus. Oh, a porta está escancarada para a senhora, não é? Uma coisa doce dessa. Vai, graças a Deus, não é? Mais alguém? Ah, Deus abençoe vocês duas. Deus abençoe. Bem-vinda ao reino. Bem-vinda ao reino de Deus. Mais alguém? Vai ser assim um de cada vez? Assim tipo, né? Pipoca, assim? Vamos explodir de uma vez? Vamos fazer a última vez. Mais alguém? Mais alguém? Amém? Eu vou fazer essa oração, uma oração a mais, e vou convidar os verdinhos a virem aqui. Eu quero pedir você que levantou sua mão, por favor, vem aqui. Aqui na frente para todo mundo te conhecer. Ah, mas que isso? Ah, é assim mesmo. Vem cá, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Queremos fazer a oração mais importante. Você que foi a primeira. Graças a Deus, como você chama? Letícia. Você é uma simpatia. Nossa vida. Aqui é a Letícia. Ei, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você também? Deus te abençoe. Como chama? Catherine. Você também? Oh, Rosilene, Deus te abençoe. Mais alguém? Aqui.
meu Deus, mas que coisa mais linda. E aí, vem. Te abençoe, beleza. Você também não, né? Você já é velha de guerra, né? Oi, dona Alda. Deus te abençoe, minha querida. Te abençoe demais. Que bênção. Deus abençoe. De oração especialmente. Mas vai ser uma super. Pois nós vamos fazer uma oração mais que especial. Como você chama? Deus te abençoe, Jaqueline. Te abençoe. E você? Marcelo. Deus te abençoe, Marcelo. É isso aí? Vamos orar então? Os verdinhos estão aqui? Essas duas, né? Duas verdinhas, que beleza. Vamos levantar nossas mãos em direção a eles. Eu vou pedir que mais alguém venha me ajudar. Alguém que é verdinho de plantão, que sabe o que é ser um verdinho, vem cá me ajudar, por favor. Tem muita gente, eu preciso de mais gente aqui, tá bom? Vem mais alguém me ajudar aqui, por favor. Isso, tem duas aqui, eu preciso de mais gente para não ficar lá muito tempo. Você também tem? Tá bom. Nós vamos fazer uma oração. Agora é a igreja orando. A igreja orando por você. Nós vamos levantar nossas mãos em direção a eles. E eu quero que você agora ponha a mão assim no seu coração, porque o milagre acontece aqui dentro. E nós vamos pedir agora, a igreja vai pedir que Deus opere o milagre no seu coração. Perdoe os seus pecados, coloque o Espírito Santo e gere o reino de Deus dentro de você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito, muito, muito obrigado, porque o Senhor falou ao coração desses queridos, esses que o Senhor escolheu, esses que o Senhor chamou. Foi o Senhor que os trouxe aqui nesta noite, foi o Senhor que tirou a venda, foi o Senhor que fez eles entenderem, foi o Senhor que abriu o entendimento, porque o Senhor escolheu estas pessoas. Eles não vieram porque eles se dispuseram, foi o Senhor que os chamou, e o Senhor os chamou porque o Senhor os ama, e tem um plano para a vida deles, e não quer vê-los perdidos, não quer vê-los partindo um dia cegos, completamente contaminados pelo reino deste mundo, completamente intoxicados de maldade. Não, Senhor, eu quero pedir agora, Pai, uma mudança sobrenatural. Espírito Santo, gera o verdadeiro arrependimento agora, que eles sejam novas criaturas, transformem-se agora em filhos de Deus, que eles se reconciliem com as pessoas e sejam agora, Deus, pacificados, curados, seus relacionamentos sejam completamente novos. Liberta-os, Deus, da cobiça, do poder do dinheiro, dos deuses deste mundo, em nome de Jesus. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor lhes dê poder, o poder do Espírito Santo que gera um novo homem, uma nova mulher. Também eu venho pedir um milagre no coração interior, espiritual, que eles agora nasçam do Espírito Santo, um novo nascimento. Pai, nós agora os declaramos nascidos, que o Espírito venha gerando arrependimento, convicção e o novo nascimento. Também, Pai, opera tal mudança de mente, tal metamorfose, que agora eles queiram a vontade de Deus, conhecê-la e vivê-la, o plano que o Senhor tem para eles. Nós pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os seus pecados, apaga o escrito de dívida contra eles, cancela toda acusação, dá a eles uma ficha branquinha, uma história nova como um bebê, um novo começo, uma nova história. E começa, Senhor, começa agora a fazer de cada um verdadeiro cidadão, uma verdadeira imagem de Cristo, um novo caráter, uma nova vida. Nós oramos por eles e como igreja os abençoamos e os recebemos como concidadãos do reino, como irmãos, como família, membros do mesmo povo, um só povo, um Senhor, um rebanho, ovelhas desse pastoreio. É isso que somos. Muito obrigado. Nos ajuda a cuidar deles, amá-los, ajudá-los, valorizá-los. Oh Deus, que nenhum deles se perca jamais. Pelo contrário, cresça, seja feliz e viva a vida abundante. Assim a igreja ora e assim nós pedimos que assim seja. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. 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 Você? Amém. Essa palma é para vocês, não é para mim não. Essa palma é para você. Ó. Por quê? A decisão mais inteligente
que vocês tomaram hoje a decisão mais inteligente, a decisão que o Senhor está confirmando, e nós já vamos orar. Olha, gente, vocês aqui, né? Nós não vamos deixar vocês entrarem e sair assim, né? Eu vou lembrar que o nome da Letícia é Letícia, mas amanhã eu já esqueci. Então nós vamos anotar numa fichinha e a Letícia vem para uma lista que nós começamos a orar pela Letícia, abençoando para o crescimento dela. E cada um de vocês, não é? Nós não vamos incomodar, vender nada, cobrar nada. Pelo contrário, nós vamos dizer, está precisando de alguma coisa? Por quê? Porque o que é nosso é seu. Então, pode sem medo escrever o nome. Você vai ali por gentileza, aqui ó, essa moça bonita, só aqui do lado ali, nós vamos anotar seu nome enquanto nós vamos dar um tchau para essa turma aqui, tá bom? Enquanto nós vamos dar um tchau para essa turma. Eu já vou orar com a senhora, tá bom? Pessoal, nós vamos cantar esta música, nós já cantamos e vamos repetir, né? Sua vontade, não é mesmo? Então nós vamos terminar, gente, cantando essa música, que é um hino. Qual que é mesmo, Renato? Hã? É do Fernandinho, que chama Teus Sonhos. Então uma música que declara, não é? Que a partir de agora eu vou viver o sonho de Deus, a vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. E eu espero muito, sabe? Que você viva segunda, terça, todo dia, vivendo uma expressão de quem você é. Deixando bem claro que o seu sotaque é diferente, sua maneira de vestir é diferente, seu jeito é diferente, como um verdadeiro estrangeiro de Deus aqui. E a sua linguagem é o amor. Sua maneira de ser é a alegria, a fidelidade, a singeleza de coração. E nós como igreja vamos infectar o mundo e vamos transformar o mundo, porque somos uma igreja em célula. Vivemos aqui esse amor e estamos mudando o mundo. Amém?